Tá, joia. Bom, vamos lá, pessoal. Então, vamos agora fazer essa segunda parte aqui da nossa atividade. Deixa eu abrir lá a atividade que a gente postou. Deixa eu abrir aqui o formulário. Deixa eu agora abrir aqui o modo de edição. Nós tivemos 16 respostas. Pronto, acabei de fechar. Pronto, a gente teve de tudo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos lá começar de novo. Compartilhamento de tela. Bom, vamos lá, share. Ok, bom, ó, veja, a gente teve de tudo. Eu vou liberar para vocês agora as pontuações, tá joia? Então, todo mundo vai receber aí dentro de instantes. Deixa eu botar aqui, se eu diminuir. Aqui, enviar e-mail e liberar. Ai, que negócio está bem em cima. Pronto. Enviar e-mail e liberar. Todo mundo agora vai receber a pontuação da atividade, tá joia? Inclusive com o número de erros e acertos, tá joia? Eu vou dê uma olhadinha aí no e-mail. Enquanto eu estou vendo aqui se tem mais gente para entrar, deixa eu parar o compartilhamento de tela. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar nesse momento. Não, estão os 13 aqui. Então, manda aí para o e-mail de vocês, podem dar uma olhadinha com calma, com os resultados de cada uma das questões, tá joia? Eu ainda não sei quanto é que vai valer essa atividade, mas a minha ideia é que em todas as aulas que nós tivermos, enquanto a gente ficar nesse modelo online, a gente fazer uma atividadezinha prática como essa, valendo alguma pontuação para avaliação, né? Para a gente poder chegar já na data da prova com mais pontos. E eu acho que também é interessante, porque faz com que a aula fique mais interativa, vocês passam a ter uma participação mais ativa. E também para não estar passando atividade que vai tomar tempo de vocês no final de semana ou no horário de outras aulas, eu vou fazer só atividades, pelo menos nesse momento, que a gente possa fazer como essa, dentro do horário de aulas. Foram 3 questões rapidinhas, uma delas valia 1 ponto, as outras 2 valiam 2 pontos, para que vocês pudessem dar uma lida, dar uma pesquisada rápida e responder sobre o assunto da aula. Tá, e vou sempre deixar esse último horáriozinho para responder a atividade, bem como também para a gente ver alguma coisa mais prática. Então, nesse último horário, eu vou fazer 2 coisas. Vou mostrar a vocês as respostas dessa atividade e, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, já fazem agora também. E logo depois vou mostrar a vocês uma simulação de eleição, né? Como é que é importante a gente entender como funcionam esses números no sistema proporcional, especialmente se a gente dá assessoria a algum candidato, a algum partido nessas eleições. Tá bom? Vou compartilhar de novo com vocês aqui a minha tela. Vamos lá. Estou aqui compartilhando a tela com os resultados. Aí eu vou direto ao resultado por questões. Tá? E aqui o item diz: a respeito do sistema eleitoral brasileiro, marque o item falso a seguir. Ou seja, todos os itens são verdadeiros, menos um. A gente tem que marcar o que é falso. A resposta da questão era esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Nesse modo, deixa eu ver se eu ver por questão, se eu consigo achar, ver o texto todinho. Deixa eu localizar aqui. Cadê aqui? Espera aí, só um segundinho, pessoal. Não, essa, é porque essa aqui é o nome de vocês. É a próxima questão. Pronto, ó. Diz aqui: o sistema majoritário parte da consideração de que uma Assembleia Representativa deve haver espaço para todas as necessidades, todos os interesses e todas as ideias que é um organismo social. Essa é a resposta da questão, porque ela é falsa. Ok? Não é o sistema majoritário que diz isso. Quem diz isso é o sistema proporcional. O sistema proporcional parte da consideração em que uma Assembleia Legislativa deve haver um espaço para todas as necessidades, todos os interesses e todas as ideias que animam o organismo social. Tá? Então, essa era a resposta da questão. Vamos ver por que outros estão corretos. Diz: o sistema eleitoral brasileiro adota um mandato irrevogável, não admitindo formas de revogação do mandato por parte dos seus órgãos eleitores. Isso é verdadeiro, portanto, não é a resposta da questão, e 9 pessoas marcaram como certo. Aqui no Brasil, nós não temos o que alguns países têm, que é o chamado sistema do recall. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, acho que deve ser o de Otávio. Otávio, eu vou deixar aqui em mudo só para não estar com esse ruído de fundo, tá joia? Mas a hora que você quiser falar, você ativa aí o seu microfone e pode falar com a gente. Bom, deixa eu voltar para cá.
como estava dizendo, o sistema eleitoral brasileiro não adota a possibilidade de revogação. Tem alguns países que têm um mecanismo chamado recall, é a rechamada, né? Então, é como se fosse uma nova eleição, só que veja como é a eleição ao contrário. Em vez de se apresentar um candidato, o que se pergunta às pessoas é, antes de terminar o prazo daquele mandato, normalmente 4 anos, chegando no segundo ano, está todo mundo revoltado com o presidente. A gente pode fazer uma consulta popular e a consulta vai ser o seguinte: o atual chefe do executivo deve terminar o mandato, sim ou não? Então, se a gente disser que não, ele vai embora. Então, seria uma revogação do mandato, tá? Isso aqui é bem diferente do impeachment, ok? O processo... Licença, professor. Oi, pois não, pode falar. O senhor recebeu minha atividade? Aí, Otávio, veja se ela está Otávio, computada. veja, agora eu não vou fazer essa análise não, Otávio. Veja, eu estou aqui no meio da Não, explicação. No final eu eu... posso fazer isso, viu? No Tá final eu bom, faço isso, desculpa. tá joia? Tá Tranquilo, bom, tá, obrigada. de nada. Pronto. Aí veja, o sistema, veja aqui, o sistema eleitoral brasileiro adota um mandato chamado irrevogável. Isso é verdade. Então, o mandato, ou seja, a gente não pode, como eleitores, dar o poder para alguém e depois a gente deseleger essa pessoa. Não. Ela só sai por crime de responsabilidade. Inclusive, é uma crítica que muitos cientistas políticos fazem ao nosso ordenamento jurídico por não preverem um instrumento menos traumático. O instrumento, por exemplo, do recall, que alguns países utilizam, seria perfeitamente cabível na situação de Dilma. Dilma, eu pessoalmente não consegui ver juridicamente nenhum crime de responsabilidade, nenhum. Por mais que queiram colocar a tal da pedalada fiscal, não consigo perceber. Muitos juristas lá nesse para mim. Com toda a divergência política que eu possa ter da administração dela ou não. Juridicamente não consigo perceber. Mas qual foi o resultado? Um processo de impeachment porque a gente não tem instrumento intermediário. Ou a gente fica até o fim, ou essa pessoa sai pelo impeachment. A gente não tem um mecanismo meio do caminho. Um recall seria perfeito. E eu acho que muito dificilmente ela iria continuar no poder. Eu acho que o recall ia tirar as pessoas e dizer, não, nós não queremos que ela continue no poder. Tá? Então, aqui no Brasil, realmente, a gente adota um mandato irrevogável. Não há possibilidade de revogação de mandato. Tá? Depois diz esse outro item aqui, só uma pessoa marcou. Como estatuído na Constituição da República, adota-se o sistema majoritário para os cargos do Poder Executivo das 3 esferas federativas. Sim, é verdade. Então, para a eleição do presidente, do governador, dos governadores e dos prefeitos, é sistema majoritário. Ganha quem tem mais votos, tá? Independentemente de qualquer outro fator. Então, essa é correta, portanto, não é o que está buscando. A pergunta qual é o item, é errado. Depois está aqui. A Constituição vigente adotou o sistema proporcional para as eleições representantes na Câmara dos Deputados e nas casas legislativas dos Estados-membros, municípios e federal. Sim, é verdade. Então, para a eleição de deputados federais, deputados estaduais e vereadores, o sistema é o proporcional. É esse que a gente começou a ver na última parte da aula e que nós vamos fazer uma simulação dentro de instantes. Tá certo? E o último item dessa pergunta diz: o sistema proporcional demanda a aplicação de conceitos como de votos válidos, quociente eleitoral, quociente partidário e distribuição de restos. É exatamente como funciona. Primeiro a gente vai ver os votos que são dados no candidato, com partido, e a gente, na verdade, a votação primeiro vai para todo partido, daí sai o quociente partidário e depois a gente vai utilizar a melhor média eleitoral, que é esse sistema de distribuição de restos que a gente vai ver daqui a poucos instantes. Já? Então, essa foi a primeira questão. Essa próxima questão teve um índice de acerto bem maior, tá joia? E a gente comentou isso bem claramente, acho que foi por isso também um bom resultado mais positivo. Diz a pergunta: numa eleição proporcional, o eleitor digitou corretamente o número da legenda, né? O 99 que eu dei o exemplo lá, mas assinalou o número de candidatos inexistente. Nesse caso, o voto será, e aí a resposta, computado para a legenda. Então, se você bota lá 99, supomos que seja um partido, né? 99, e aí eu boto o número, em vez de botar 1, 2, 3, eu me atrapalho e boto 1, 2, 2, e não tem esse candidato. Esse voto não ficou perdido, ele não fica como voto Lula. Computa-se o voto que se dá na legenda. Bem como se a pessoa quiser, bota só os 2 números também, bota 99 e dá o Enter. E, inclusive, a própria urna eletrônica avisa, voto em legenda, confirmar, e você vai lá, pá,
confirma a legenda. É como se você estivesse votando para qualquer pessoa daquele partido político. Tá, joia? Okay. E aí todos os outros itens se tornam falsos, né? Considerado nulo, computado para o candidato com a numeração mais próxima. Então, a resposta da questão é computado para a legenda. Tá certo? Essa teve um índice de acerto bem alto. Tá bom? E, por fim, a gente teve aqui também na última questão um índice de acerto bastante alto. 11 das 18 respostas, né? Acho que foram 16 respostas, acertaram isso aqui. Tem um textozinho ali que fala sobre a reforma política, sobre a situação do Sarney, e o que diz o item diz: um dos principais pontos da reforma política é a alteração dos sistemas eleitorais, pelos quais são eleitos os membros do Executivo e do Legislativo. Sobre os sistemas eleitorais adotados pela Constituição da República, pode-se afirmar, exceto, ou seja, todos os itens são verdadeiros, menos um. Esse não é verdadeiro. E aqui eu dei trabalho a vocês, porque essa questão exigia informação que nós não demos na aula. De professor, isso é injusto. Isso não é injusto porque isso não é avaliação, isso é um exercício. Inclusive, um exercício que a gente chama de metodologia ativa, fazer com que vocês busquem ativamente a informação. E, professor, você nunca falou de mandato imperativo. O que é que significa? Tenho certeza que vocês procuraram a resposta, acharam que a maioria acertou. Está aí a prova, tá? Mandato imperativo é uma figura jurídica que não existe no Brasil. Praticamente tem um país. Eu não conheço nenhum país que adote, um país democrático que adote mandato imperativo. O que é que significa? Que a pessoa que é eleita fica obrigada a cumprir exatamente o que está previamente descrito como sua agenda política. Se, por acaso, alguém que é eleito pelo mandato imperativo descumpre o que prometeu na campanha eleitoral, que fica registrado em um documento, essa pessoa pode perder o mandato. Aqui no Brasil não é assim, aliás, não é assim em quase nenhum país do mundo, né? As promessas são lindas. A prática já não é tão bonita assim, infelizmente. Mas também é verdade, a gente tem que levar em consideração outros fatores. A política nunca é um processo isolado, é sempre um processo dialógico. Às vezes os políticos têm sim que ceder em relação à visão que ele tem de um problema, em relação até mesmo à sua base eleitoral, pensando em um bem maior. Esse é que é o problema, que muitas vezes essa seção é quase que absoluta. Aí acaba se desvirtuando completamente a legitimidade democrática da representação. Mas sim que tem que haver uma flexibilidade. Por isso que no Brasil nenhum país do mundo adota essa rigidez absoluta. O que eu botei no papel tem que ser cumprido. Quem imaginava que o mundo ia estar hoje como está, né, em relação ao Covid-19, em relação à pandemia que a gente está vivenciando do coronavírus? Então não adianta botar no papel que a gente não sabe como será o amanhã. Né? Quem sabe, parece aquela música de samba, não esqueci agora o leito, estou falando bem desse refrão, como será amanhã? Quem responda a quem puder. Né? Será o que Deus quiser, estamos vivenciando esse momento. Né? Então, de fato, nós não temos o mandato imperativo. Os outros itens são verdadeiros. Tá? Há aqui 3 respostas e 2 respostas. Isso aqui diz: a eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do anterior término de mandato, que devam suceder, rege pelo sistema majoritário de turno duplo, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Isso é verdade. Está lá na Constituição, artigo 29 e 30, acho que é o 30, se não me engano, que você dá uma olhadinha lá depois, e que, de fato, quando o município tem mais de 200 mil eleitores e nenhum candidato consegue a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, é necessária a realização no segundo turno. Tá joia? Mas isso só nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Quem tiver menos de 200 mil eleitores, a eleição é de um turno só, por mais acirrada que seja a eleição. Okay? E, por fim, o último item, que teve 2 respostas: o sistema proporcional de lista aberta é utilizado na eleição de vereadores, deputados estaduais e federais. Sim, é o sistema que a gente usa hoje no Brasil. É de lista aberta, ou seja, o partido não coloca, como a gente viu na Espanha, como a gente viu em Portugal, uma lista de candidatos, número 1, número 2, número 3, número 4, em ordem de preferência. Não. Aqui, essa ordem de preferência vai acabar sendo dita pela votação individual dos candidatos, tá joia? Que é isso que a gente vai ver nesse instante. Então, a gente fez agora uma revisãozinha rapidíssima. Vocês fizeram uma atividade que espero que tenha sido uma atividade informativa, que tenha sido uma atividade que tenha levado uma movimentação um pouco incomum, né? Eu imagino que tenha, pelo menos a minha intenção, provocar isso, e eu devo tentar fazer isso em todas as próximas aulas. Tá? A gente sempre vai ter um momentozinho
entre o final da parte teórica e o início da parte prática, é uma atividade, às vezes pode ser só uma pergunta, às vezes pode ser uma notícia, e a gente vai fazer assim. Tá joia? E a gente vai acumulando esses pontinhos que vai ajudar muito a gente lá no final da unidade, embora os resultados tenham sido excelentes. Eu fiquei muito feliz com os Professor, resultados. Oi, Laís. quase eu não consegui entregar a tempo, viu? Pois, então. Mas foi bom que eu entreguei a tempo e pelo menos não consegui acertar as questões. E Veja, por incrível que pareça, a segunda eu ainda chutei, viu? Não vou mentir que não deu tempo de eu ler totalmente. tá E eu ainda joia. chutei certo. Que bom, ótimo, ótimo, deu Foi sorte, bom. coisa boa. É bom a gente contar com a sorte, mas não conta com ela só, não. Foi Ó, porque, mas é verdade, foi porque deu um probleminha no Class para abrir o arquivo. Tá Foi. bom, tá certo. Então, mas fiquem ligados, Aí, na próxima semana, quando a gente. Eita, próxima semana não é feriado, a gente também está com um calendário bem lascado perto dos feriados. Mas quando a gente tiver aula normal, a gente vai ter, de novo, enquanto a gente estiver nessa modalidade assim online, eu sempre vou fazer uma atividadezinha assim. Fique atento. Quem não pôde participar hoje, já viu que eu tenho certeza absoluta. Vai ter gente mandando mensagem. Professor, hoje de manhã eu não pude. É horário de não, aula. mas eu acho que teve alguém que eu vi um bocado de comentário no grupo, né? Aí como eu É, tava entretida fazendo a questão, infelizmente. não vi, mas eu vi que É, teve gente que não conseguiu entregar a tempo. bom, Justamente bom. porque quando foi abrir tinha que atualizar alguma coisa. Não, bom, não sei. Bem, vamos Mas eu em consegui entregar a 36. tempo. Joia. Eu vi que a maioria da turma conseguiu. Praticamente todos os participantes que estão aqui acompanhando desde o começo conseguiu fazer. Quanto a isso, eu estou bem tranquilo, tá, joia? Então, mas vamos voltar. Então, isso foi essa atividadezinha ali registrado. Mandei para o e-mail de cada um de vocês o resultado, com a pontuação, com as perguntas também, tá, joia? Então, agora vamos para essa parte final da nossa conversa. Eu quero mostrar a vocês como é que se ganha uma eleição proporcional. Tem alguém falando alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver o que é. Pronto, a Tati teve dificuldade. Qualquer coisa, Tati, depois a gente conversa. Parece que você está tendo algumas dificuldades com as ferramentas digitais em geral. Aí a gente pode depois ver isso com mais calma, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação para a gente terminar essa nossa aula de hoje. Já estamos 11 horas da manhã, foi a manhã toda mesmo, literalmente. Hoje, apesar do atraso, o pessoal me desculpa, mas realmente estava terminando de preparar aquela atividadezinha para vocês. Vamos lá, vou voltar para compartilhar com vocês a última aula, a última parte do meu roteiro de aula. Aqui, cadê, como é que eu faço para esconder isso? Pronto, sobre os sistemas eleitorais. Tá? Vamos agora simular. Eu fiz aqui uma simulação de uma eleição. Tá, joia? Essa parte toda teórica aqui eu vou falar que vai ser mais fácil explicar para vocês na prática. Aí eu peguei um exemplo bem simplesinho matematicamente para não fazer nó na cabeça da gente. Tá? Imaginem um município bem pequenininho que teve 11 mil votos chamados válidos e que tenham 11 cadeiras de vereador pré-cheio. Alguém primeiro pergunta, professor, o que é voto válido? Deixa eu voltar para cá. Vamos para esse começo, tá? Esse comecinho aqui. Pronto, cadê? Primeiro passo. Pronto. O voto válido é considerado o voto que é dado no partido ou no candidato. O que é que significa na prática? Voto branco e voto nulo não é voto válido. Portanto, voto branco e voto nulo não entra nessa conta. E eu lembro a vocês, que eu já comentei com vocês na primeira unidade, que aqui no Brasil a gente tem uma distorção no nosso sistema eleitoral, vou até voltar aqui para mim, para a minha imagem, que foi uma decisão do TSE acerca do que se considera voto válido ou não. Tá? Na maioria dos países do mundo é assim. O voto que você dá em branco é o voto da apatia. Tipo, tanto faz. Se vocês elegerem A, para mim está bom. Se vocês elegerem, para mim está bom também. Então, se 90% de um município vota em branco, a eleição daquele candidato que teve só 6% dos votos, no geral, é válida. É porque 90% disse, para mim tanto faz, estou nem aí, né, literalmente. Agora, o voto nulo é diferente. O voto nulo é o voto da discórdia. Deveria ser assim. Cuidado, no Brasil não é. Tá? Cuidado e fique atento para não cair no conto de sempre uma informação falsa que roda na internet em cada eleição. Deveria ser assim, mas não é. No Brasil, no resto do mundo, o voto nulo é o voto do protesto. Quando 90% da população não vota nem no candidato A, nem no candidato B e vota nulo, é como se dissesse, olha, a gente não quer nem A nem B. É muito diferente do tô nem aí do voto branco. É o voto de que esses dois eu não voto. Em teoria, essa eleição tem que ser anulada e tem que ser reconvocada a nova eleição. Mas a Justiça Eleitoral entendeu que no Brasil não é assim. Tá?
Nós temos um dispositivo no Código Eleitoral que diz mais ou menos o seguinte, não lembro agora o número do artigo do Código Eleitoral, que diz assim, quando mais da metade de votos de determinada circunscrição forem nulos, aí 3 consequências ocorrem. Primeiro, essa eleição é anulada. Segundo, convocam-se novas eleições. E terceiro, aqueles que deram ensejo à nulidade da primeira eleição não podem concorrer nessa nova eleição. Tá certo? Então, em teoria, essa é a regra. Mas foi o que a Justiça Eleitoral disse. O voto nulo não é o voto que é anulado pelo eleitor na urna, não. É só quando o juiz de direito competente entende que há vício na formação daquele voto, seja no momento da campanha eleitoral, seja no voto, seja na apuração, de tal forma a declará-los inválidos, portanto, juridicamente nulos. Então, só quem pode anular de verdade a eleição no Brasil é o Poder Judiciário. Ok? Então, fiquem atentos. Votar nulo não é voto em protesto. Simplesmente você está deixando que os outros escolham por você. Então, quando também circular, e é muito importante que a gente, como jurista, como pessoas que ajudam a formar a opinião, a gente leve essa informação da mesma forma como eu falei do voto que a gente dá no candidato, mas primeiro vai para o partido para depois ir para ele candidato. Vocês têm agora uma segunda tarefa, uma segunda missão, de informar as pessoas que votar nulo significa que você está deixando os outros escolherem. Inclusive, quem está sempre lá na cabeça de lista, quem está na cabeça de chapa e não quer renovação no poder, quando sabe que não vai receber o voto dos jovens, que em protesto o jovem não vai querer uma renovação, digo, beleza, então voto nulo. Sabe por que votando nulo? Não se vota num candidato que pode ser uma promessa de renovação. Okay? Então fiquem atentos a isso. Uma vez mais, escolham com toda a liberdade, escolham com coração e com a consciência, mas escolham sabendo como vocês estão escolhendo e, por favor, levem essa informação aos demais. Então, voto em branco e voto nulo é a mesma coisa que você não sair de casa para votar. Resultado, do município de 10 mil eleitores, vão votar só 2 mil? Os 2 mil vão decidir pelo resto. Não é uma coisa positiva. A minha estratégia pessoal, quando os candidatos majoritários realmente são muito ruins, eu normalmente pego o menos pior, mesmo sabendo que essa pessoa não vai ganhar. Estou falando em relação especialmente para prefeito, né? Para prefeito, governador, o sistema majoritário, e mesmo no sistema proporcional, eu vou ver qual é o partido menos pior naquele contexto partidário. Que eu também não quero votar num candidato que eu sei que ele talvez não ganhe a eleição, mas meu voto vai acabar de eleger alguém que eu não quero ver no poder. Né? Então, minha escolha é muito pautada por esse critério. Se for para o cargo proporcional, qual é o partido da pessoa? É um partido que eu acho que minimamente deve estar no poder, pronto. Aí eu vou votar e eu escolho o candidato que eu quiser lá dentro. Né? Se eu escolher um candidato que tem chance de ser eleito, melhor, porque eu posso ter uma representação pessoal, enquanto cidadão político, um ser político mais direta. Tá? Agora, em relação às eleições majoritárias, para prefeito, para governador, eu voto no menos pior. Talvez ele não ganhe, beleza, mas é possível que não ganhe até. Mas pelo menos eu não dou o meu voto para quem eu não quero ver no poder, nem eu me abstenho. Esse meu voto acaba sendo um voto realmente em protesto. Às vezes eu voto com uns candidatos que são tão doidos, eu sei que não vai, graças a Deus não vai ganhar, porque é tão doido que se ganhar eu não votaria. Posso ganhar, eu não votaria. Mas é o recado, como se dissesse, olha, eu prefiro votar nesse aqui, nesse contraponto ao sistema, do que esses dois que estão aí. Do ponto de vista de ato de resistência política, numericamente isso é mais importante. Porque se eu votar nulo, é como se eu não tivesse participado do processo eleitoral. Então, a gente vota nulo e votar numa voz dissidente, eu prefiro votar na voz dissidente. Agora, claro, tem uns que, pelo amor de Deus, Deus não livre de chegar no poder, eles são piores do que os outros que lá já estão. Ok? Então, vou voltar aqui a compartilhar de novo com vocês a minha tela, aqui para mostrar sobre essa questão. Tá? Então, o voto vale... Professor, Oi, pois não. posso fazer uma pergunta? Claro que sim. Eu gostaria de saber se é verdade ou mentira. A questão de o pessoal quando vota branco, aí muita gente fala que vai para quem tem muitos pontos, parece para quem está na frente ou para quem não está na frente. Uhum. Aí eu gostaria de saber se isso é verdade ou não. Isso é meia verdade. Isso é meia verdade. Veja, não é que o voto em branco vai contar para o outro. Não entra na conta. Mas ele deixa de entrar no cálculo do quociente eleitoral. Portanto, votar em branco, votar nulo ou se abster de votar significa que você dá numericamente mais chances de quem já está no poder ali continuar. Tá joia? Então, não vai. Então, sim que indiretamente pode haver essa consequência.
votar em branco, votar nulo ou se abster de votar tem a mesma consequência. Você se tira do processo eleitoral e os demais vão escolher por você. Né? Como a maioria já vai votar naqueles ali, é como se o voto deles pesasse cada vez mais. Cada cidadão que deixa de votar é um pesozinho a mais no voto que vai para a urna. Ó, é pezinho, somos teu, somos do outro e assim por diante. Então, sim, fundo de verdade nessa afirmação. Qual é a melhor forma de explicar tecnicamente? É que voto branco, voto nulo e abstenção significa... Eita, 10 minutos só para terminar. Já deu 40 minutos, está dando tempo aqui para a gente. Mas já vai terminar nesse horário. Tá bom? Então, significa que voto branco, abstenção e voto nulo não contam para o processo eleitoral. E, literalmente, os poucos que vão para a urna vão decidir pelos demais. É como se o voto deles acabasse pesando mais do que o seu, já que você deu ao seu próprio voto o peso zero. Então, não é a melhor opção. Então Laísa, até peço a sua ajuda e peço a todo mundo. Divulga essa informação. Ela é importante, sim. Não, foi bom. Obrigada, meu professor. E nada. Vamos lá, pessoal, para a gente ver se termina no tempo. Vocês têm o azar, rapaz. Pega um professor tagarela, mas vamos lá, vamos em frente. Melhor do que não falar nada, não é? Para ser professor. Imagina o professor que não fala nada. Vai escolher outra profissão. Não é? Então vamos lá, vamos direto para essa simulação aqui para a gente terminar no tempo. Tem 9 minutos e 5 segundos. Vamos terminar nesse tempo. Então, esse município tem 11 mil votos válidos e 11 cadeiras de vereador para preencher, ok? E aí, opa, deixa eu voltar aqui. E aí terminou assim, o partido A, partidão A, todos os candidatos muito fortes, teve 5.500 votos. O partido B teve 3.800 votos. O partido C teve 900 votos. Agora perceba uma coisa, o candidato A do partido C sozinho é o Bambambam, teve 850 votos. É o tiririca daquele município, não é? O puxador de votos. Partido D teve 600 votos, partido E teve 200, tá? Esse é o resultado das urnas. Como é que a gente vai calcular quem ganhou ou não? Primeiro, vamos calcular o quociente eleitoral. Como o próprio nome está dizendo, esse número pertence a toda a eleição, não pertence a nenhum partido, a nenhuma coligação, a nenhum candidato. É o quociente eleitoral para toda essa eleição. Então, a gente vai dividir o número de votos válidos, que foram 11 mil, os brancos e os nulos não contam, é aí que faz toda a diferença na matemática, e o quociente eleitoral passa a ser 1.000. Imagine, Laís, se aqui, em vez de 11 mil, 2.000 pessoas a mais tivessem ido. O que é que significa que é 1.000? A cada 1.000 votos, o partido elege um candidato, um vereador. Tá joia? Agora, se nessa eleição 13 mil pessoas tivessem ido votar, 13 mil dividido por 11, vai dar 11 mil e alguma coisa. Não sei nem como é fazer essas contas aqui agora. Dá um pouco mais. Ou seja, eu vou precisar de mais gente para eleger um vereador. Tá ok? Então, é muito importante a participação, mesmo que você vote no nome que não vai dar certo, mas no contraponto, porque a abstenção realmente vai dar mais espaço político numericamente para quem já está no poder. E porque o cara que diz, olha, vote nulo, vote nulo, vote nulo, no domingo ele vai cedinho lá para ninguém ver, vai lá e vai votar. Porque certamente sabe que o seu candidato deve se perpetuar no poder. Não é? Então, a primeira coisa, a gente vai calcular o quociente eleitoral. Quociente eleitoral, dividimos os votos dados nos partidos e nos candidatos, né? Elegendo os votos nominais, pelo número de vagas a preencher. Quociente eleitoral, 1.000. O que é que significa na prática? Cada 1.000 votos que o partido tenha, ele elege um vereador. Então, a gente vai pegar aqui o resultado. O partido A teve 5.500 votos, partido B 3.800, partido C 900, partido D e assim por diante. Vamos dividir tudo isso por 1.000. Partido A já tem 5 vagas garantidas. Portanto, os 5 primeiros candidatos do partido A já estão confirmados. Partido B, 3.800 dividido por 1.000, a gente vai desprezar a fração, 3, já tem 3. O partido C, que é aquele partido do candidato lá, que teve 850 votos sozinho, teve 900. 0,9 dividido por 900 dividido por 0,9, despreza 0. Resultado, está fora do processo eleitoral. Então, é a prova que o sistema proporcional ele não admite a individualidade. Pode ser o cara que sozinho seja o melhor de voto, mas ele sozinho, num grupo de candidatos fracos, não tem nenhum espaço político, tá certo? Portanto, ele já está fora. Alguém pode dizer, mas professor, tem uma coisa errada aí. Não eram 11 vagas, só foram ocupadas 8. O que é que está acontecendo? O que é que acontece com as outras 3? Aí a gente vai para o segundo momento, que é o cálculo de sobras eleitorais. Mas só entra no sistema de sobras eleitorais quem conseguiu pelo menos um candidato.
Se esse candidato do partido C tivesse feito uma organização de trazer um ou dois candidatos do partido A ou B para o dele e tivesse chegado ao quociente eleitoral 1000, mudava completamente a história da eleição. Né? Eu tenho uma simulação que mostra isso. Que se ele conseguisse trazer, não precisa nem ser o melhor candidato do partido A, um candidato intermediário do partido A, um candidato intermediário do partido B, ele ia ser eleito e ainda formava e conseguia outro vereador também. Tá, joia? Vamos em frente aqui para a gente estar dentro do nosso tempo. Então, pronto, a gente fez a parte mais simples, tá joia? Então, a gente já sabe que o partido A elegeu os 5 primeiros, e aí sim, a votação individual vai contar. Os 5 primeiros vão entrar, os 5 mais bem votados. No partido B, os 3 mais votados vão entrar. E agora a gente vai para a fase que é mais complicada. A gente vai utilizar essa fórmula chamada fórmula de Hont. Hont era um belga louco, né? Que era matemático, cientista político, filósofo, e graças a Deus, na história da humanidade, a gente tem esses loucos geniais que pensam muito à frente do tempo da gente, que no final do século XIX ele criou essa fórmula, que até hoje praticamente todos os países do mundo usam. Não é? Muito obrigado, Sr. Hont, pela sua participação na nossa democracia. E nessa fórmula que ele desenvolveu, a ideia é de que a média eleitoral é igual ao número dos votos do partido da coligação dividido pelo quociente partidário mais 1. Tá? Em alguns países é mais 0,1, que ajuda os pequenos partidos. Tem outros países que preferem mais 0,9, 0,8, que aí ajuda, ao contrário, aos grandes partidos. Assim por diante. Aqui no Brasil, a gente utiliza a fórmula tradicional, que é o do quociente partidário mais 1. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar os votos que o partido já teve, vamos dividir pelo quociente partidário, ou seja, pelo número de vagas que ele já tem, dividir por 1. Então, a gente vai ver que o partido A teve 5.500 votos, dividido por... Eita, minha bateria está quase acabando. Hoje vai ser contra o tempo mesmo, mas vai dar tempo aqui. Vai ser o partido A, 5.500 dividido por 6, vai dar 916. O B, né, 3.800 dividido por 4, 950. Quem tem a maior média? O partido B. Portanto, o partido B ganha mais uma vaga. Joia? Então, veja que o partido mais fraco teve um pouquinho mais de espaço de representação política. A gente repete essa fórmula até o final, quantas vezes for necessário, até esgotar todas as vagas. Mas veja a diferença, que agora que a média eleitoral de B subiu, antes era 3 mais 1, agora é 4 mais 1, porque o B já ganhou mais uma vaga aqui nessa conta anterior. Né? Então, quem ganha aqui é o partido A, a última vaga, de novo, vai para o partido A. Resultado final da eleição. O partido A ganhou 7 vagas, o partido B ganhou 4 vagas. E somente aí sim é que o voto individual do candidato vai contar. Então vejam que aqui o candidato G até o candidato A conseguiram ser eleitos vereadores nesse município. E no partido B, somente esses candidatos. Vejam que o candidato E do partido B teve 500 votos, mais do que vários candidatos do partido A, e não foi eleito. Por quê? Porque o grupo do partido A é mais forte. A força dos votos que eles obtiveram é genial, é fantástica. E lembra vocês, deixa eu voltar lá para trás para mostrar a vocês de novo a votação do partido C, como é que foi. O cidadão lá do partido C, ele sozinho, 850 votos. Ninguém teve a votação que ele teve. Mas o grupo tão fraco, tem até o 0. Depois, outro dia, a gente explica o 0. Isso aqui é o laranja eleitoral. Tá? Teve 900, ou seja, ele não conseguiu sequer entrar, né, no total da votação, não passou para a fase de melhor média eleitoral. E aqui a gente vê que o partido B, o partido A, conseguiu eleger gente com 350 votos. Resultado prático: a força não é do indivíduo, a força é do grupo. Então, se vocês estiverem aí forem assessorar partido político, seja nessa eleição, ou seja mais para frente, tentem convencer, mostrem esses números para os seus candidatos, para a direção partidária. É juntar gente forte. É muito difícil. Muita gente forte, os fortes sempre vão querer poder para si. Mas se eles se unirem, não tem quem derrube. É batata, não tem como ser. Não adianta ser um cara só forte, não, o puxador de votos. Se ele não estiver junto com um grupo forte, ele também perde força. Tá? Agora, também fique atento. Veja, se eu votei aqui no cidadão O, né, desse partido, teve 100 votos, meu candidato não foi eleito. Tá? Mas o meu voto ajudou a eleger até esses candidatos aqui. E se perguntem, será que no partido do meu candidato tem gente que eu quero não ver eleita de novo? Então, é um guia até para a gente usar nas próximas eleições. Quando chegar no primeiro domingo de outubro, que a gente for escolher o nosso vereador, façam esse exercício, né? Dá uma olhadinha. Meu candidato é de que partido? Joia. Quem são os outros candidatos desse partido? Quem é que já é vereador e possivelmente vai ser reeleito? Tá?
Então, façam esse exercício. Será que é o momento da gente renovar? Deixa eu ver outro partido aqui que tem o nome de pessoas que eu acho que poderiam estar lá. Mesmo que não sejam 100% da minha representação, mas vamos dar um pouco mais de espaço político, né? Então, essa é mais ou menos a ideia. Já estamos terminando, né, essa nossa aula, já temos menos de 1 minuto, a gente vai terminar já já, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa transmissão aqui para abrir de novo, porque senão realmente com poucos segundos para terminar vai ser uma agonia danada, viu? Eu vou parar um segundinho aqui, vou encerrar essa transmissão para reabrir durante mais 5 minutinhos no máximo para a gente poder terminar, tá bom? Até já, pessoal.